tudo isso. Mas janeiro, essa proposta eu demorei um pouco, assim, para... Confesso, como profissional da saúde mental, essa campanha de Janeiro Branco eu levei um tempo para digerir, entender o que era, e hoje eu compreendo melhor, né? Então eu quero começar, assim, agradecendo a presença de vocês, novamente, falar que eu gosto muito de falar de saúde mental em qualquer ocasião, e sempre que eu posso, eu tento contribuir um pouquinho com daquilo pouco que eu tenho, que eu sei, né? Bom, não é simples falar de saúde mental, porque isso mexe com nossa individualidade, né? Mas é algo que é muito importante, porque quando a gente fala de saúde mental, ele é um gesto de muita coragem, porque nós sempre cuidamos do nosso corpo, nós sempre pensamos assim, eu preciso ir ao cardiologista, eu preciso ir ao endócrino, cuidar do meu coração, cuidar do meu fígado, né, parte hormonal, mas a gente nunca cuida da nossa mente, né, da nossa saúde mental. E assim, é muito importante compreender nessa dimensão de corpo, né, que nós temos de forma individualizada, e quando nós falamos de mente, nós falamos daquilo que nós somos, daquilo que sentimos, daquilo que carregamos por dentro e, às vezes, conseguimos colocar em palavras, né? Porque, assim, da forma que eu tenho um coração, que eu cuido dele lá com o cardiologista, eu tenho um cérebro, que é um órgão, tanto quanto o coração é um órgão. O sangue circula como resultado de uma bomba cardíaca de um coração, mas o cérebro produz, nós temos a mente. Além da mente, nós temos a consciência. Então, por exemplo, né, eu tenho um cérebro que age independentemente da minha vontade, ou seja, eu estou dormindo, eu respiro, eu desmaio, eu respiro, né? Eu tenho um mecanismo de sobrevivência, se eu vejo algo perigoso, eu acendo um alerta, mas eu tenho pensamento, eu tenho a minha mente que funciona, que sente, que produz afeto, né? E a gente não cuida disso. Digamos que, assim, nós somos aquilo que fazemos, não aquilo que falamos, né? Eu gosto muito de dizer isso, assim, que nós estamos num momento que muitas pessoas sabem muito, de muita tecnologia, fala de tudo, mas será que essa pessoa, de fato, sabe fazer o que ela fala? Porque saber é fácil, mas e fazer aquilo que fala? Então, eu falo assim que, tipo, ontem, por conta de vocês, eu voltei na academia. Eu fiquei pensando assim, cara, eu sou aquilo que eu faço, não aquilo que eu falo, né? Como que eu vou falar de saúde mental, de bem-estar, de cuidar de si, se hoje é 19 de janeiro e eu não voltei na academia depois que o ano virou? Fui na academia. Porque nós somos isso, nós somos aquilo que fazemos, né? E nossa consciência nos cobra o tempo todo. Então eu penso, eu faço. E veja bem, por uma questão simples, eu fiz um cuidado em saúde mental comigo mesmo, que eu fui na academia, cuidei da minha saúde, né? Fui lá na frente, assim, só para a gente entender essa dinâmica do quanto é importante a gente cuidar da nossa mente, ter consciência do que pensamos, do que fazemos, porque a gente, no dia a dia, passa batido nisso, não para pensar nisso, e isso também nos adoece. Isso causa impressão, não que eu esteja preocupado com o que o outro vai pensar em relação a mim, mas isso traz a impressão do meu discurso, que pode ser lindo, belo, mas na minha prática é bem diferente. Então, assim, eu quero chamar a atenção de vocês agora para esse cuidado em saúde mental de forma individualizada, consigo. Da mesma forma que você se preocupa com a sua pressão alta, da mesma forma que você se preocupa com o seu açúcar no sangue, indo ao endócrino ou pela pressão indo ao cardiologista, e a sua saúde mental? Thales, então eu tenho que ir também no psiquiatra? Não estou dizendo isso. Talvez se for necessário, sim. Mas eu estou dizendo assim, você chega em casa e faz uma dosimetria do que vai comer. Se tem açúcar, se tem muito óleo, e do que você pensa, do que você produz do seu pensamento. Você se cobra nessa consciência tranquila de chegar em dia e fazer uma reflexão assim, como que foi meu dia?
Poxa, eu fui hostil com fulano. Não é esse comportamento, não quero repetir. É importante, leva 2, 3 minutos às vezes. Isso é um cuidado em saúde mental. Muito importante, de forma individualizada. Isso nos traz uma melhoria na qualidade de vida coletiva e principalmente individual, né? Mas assim, a gente raramente para para pensar nisso. Como que está minha mente? Como ela está? Quem cuida dela no dia a dia? É você que tem que cuidar, né? Porque assim, nós cuidamos, nós somos assim, ávidos a cuidar, né? Você cuida do celular, se cai seu celular, corrija-me se eu estiver falando bobagem. Nossa, quebrou, não sei o que, você já olha. Seu carro, se você passa num buraco, você já fica tenso. Se alguém passa perto com um objeto que possa arriscar, você já fica com cuidado. A casa da gente, e tá certo. Temos que cuidar mesmo, né? Mas e da gente, e da nossa mente? Você se preocupa com bateria de carro, bateria de combustível, com combustível, você se preocupa com manutenção, enfim, né? Mas às vezes só percebe esse cuidado com a gente quando nós estamos no limite. E aí a gente vai falar o que é esse no limite, o que é saúde mental. Acho que assim, é um clichê, todo mundo sabe, né? Ah, que saúde mental não é simplesmente não ter doença. Né? Existem definições aí abertas para todo mundo, pela Organização Mundial de Saúde, né? Que ter saúde mental é sim ter um bem-estar, que você consiga conviver na sociedade, produzir. Mas o que eu mais gosto é de uma teoria freudiana, que diz assim, que ter saúde mental é você saber amar, trabalhar e contribuir com a coletividade. É difícil, né? Saber amar, trabalhar e contribuir na comunidade que vive, né? Então, assim, como que está meu amar? E eu não estou falando aqui amar de cunho amoroso, sabe assim, a dois. Amar mesmo, ter amor, viver, né, numa harmonia mais afetuosa com as pessoas, né? Dar conta de trabalhar, porque trabalhar eu trabalho na comunidade, eu trabalho no trabalho, né, redundante, mas eu trabalho na escola, na sociedade, é conviver, né, e produzir algo benéfico para aquela localidade. Eu estou produzindo ou eu estou cumprindo carga horária, né? Eu chego e qual é o meu resultado ao final daquelas 8 horas de trabalho? É muito importante, porque assim, não é importante para o outro, para mim mesmo. Para eu olhar e dizer assim, poxa, olha só, eu contribuí. Eu trabalhei por 7 anos no CAPS Infanto Juvenil. Saí no mês de novembro do ano passado. E era muito assim, desgastante trabalhar com um adoecimento psíquico, né? Mas ao final de cada dia eu pensava assim, poxa, eu fiz diferença na vida de A, B, C, né? E isso não é só uma vaidade, isso é uma. Bom, e está estabilizando também, viu? Está estabilizando. Sim, então, assim, isso não é só uma vaidade, né? E isso é mais Uhum. uma contribuição do seu trabalho, do seu labor, né, diário, de ver que as pessoas estão melhorando com a sua ajuda também, né? Isso é muito importante, né? Então, assim, quando a gente pensa que precisa buscar ajuda para a saúde mental, na grande maioria, nós já estamos adoecidos. Quando assim você começa a dar importância para isso, né? E muitas pessoas perguntam assim: ah, mas fazendo essa alusão, coração, glicose, né, e cuidado com a saúde mental. Bom, você disse que você chega e faz uma dosimetria do que você vai comer, se tem muito óleo, se tem muito açúcar, mas e a saúde mental? Como que eu cuido? Clichê também. Atividade física, todo mundo sabe disso. Mas uma coisa que a gente está numa era assim tecnológica muito intensa e muito preocupante chama-se telas de todos os níveis. Reduzir telas é um cuidado com a nossa saúde mental. E a gente tem que preocupar isso tanto com essa geração que chega, que, né, que está sob os nossos cuidados, e conosco mesmo, né? Então, por exemplo, ter um cuidado que somente você pode fazer por você mesmo. Uma boa noite de sono. Nós estamos vivendo uma era de pessoas que não dormem. Mas como assim que se afirma categoricamente isso? Recentemente eu vi uma pesquisa que dizia que o Brasil passa 13, né, o brasileiro passa em média 13 horas sob telas, seja de celular, TV, computador. Espera aí, se eu trabalho 8 horas por dia,
durmo 8 horas por noite e tenho 8 horas para estar administrando a minha vida pessoal, alguma coisa está errada. Ou eu não estou trabalhando, ou eu não estou administrando a minha vida pessoal, ou eu não estou dormindo. E eu aposto que a gente não está dormindo. É muito comum a gente chegar e ouvir assim, ah, mas eu durmo de meia-noite às 5 da manhã. Contabiliza quantas horas você dormiu. Né? E aí vem o apelo, e lógico, a gente tem essa questão do diagnóstico, que as pessoas buscam desenfreadamente, ah, eu sou ansioso, sim, vivemos uma epidemia de ansiedade. Ah, TDAH, depressão, não estou assim, não tô desmerecendo e nem dizendo que isso não acontece. Sim, temos muitas pessoas adoecidas, mas nós temos muitas pessoas exaustas também. A exaustão, por falta de cuidado em saúde mental, tem levado ao fechamento errôneo de alguns diagnósticos. Eu trabalho mais ou menos há 14 anos no CEAPS Adalto Botelho, e assim, uma coisa perceptível, principalmente assim, os transtornos relacionados ao humor, vem com a redução excessiva do sono, ou seja, eles dormem, né? E aí, quando eles começam a melhorar o processo de sono, instantaneamente vem a melhora do quadro psicopatológico. Vamos lá, Fer. Gente, Fernanda é minha amiga, desculpa aí pelo Fernanda. A gente tem aí um tempo de trabalho junto na saúde também, né? Sim. Mas dentro do que o Thaleson fala sobre o sono, né? O sono ele é um regulador. Ele é um regulador de estresse, de humor. Então, pouco se fala em saúde mental sobre regulação de sono, né? A gente tem uma grande quantidade, isso também da minha experiência na saúde, de pessoas entrando em crises, de diferentes tipos de crises diagnosticadas por conta da privação de sono, dentro dessa dinâmica como o Thaleson traz hoje, né? Então, esse ponto que o Thaleson coloca para a gente é muito importante, principalmente pelo perfil também dos servidores, dos serviços, né? Aqui da Sejus, então é algo que a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção no dia a dia também. Isso mesmo, assim, e quando eu fiquei assim, analisando essa questão, né, da Secretaria de Segurança Pública, a gente já tem um nível de estresse elevado pelo perfil do trabalho, né? Então, assim, saúde, segurança pública, acho que é nossa obrigação, e assim, isso não está só na mão do gestor, isso é nosso. Lá em setembro, amarelo, nós conversamos isso no perfil do gestor, né? O que o gestor podia fazer, pensando na coletividade, mas hoje o convite ele é um pouco mais individualizado. O que eu posso fazer para a minha saúde mental, para eu suportar aquilo que eu não dou conta de mudar, que é um sistema, por exemplo. Né? Um sistema de saúde, às vezes, exaustivo, um sistema de segurança pública exaustivo e pesada pela própria forma que se dá o trabalho, como que se tem que se dar esse trabalho, né? Então, assim, janeiro, ele é um convite para isso, gente, assim, sabe? Para parar para pensar assim, né? Respirar e olhar para dentro. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida, né? Como eu posso contribuir com o meu colega, orientando ele às vezes, né? A buscar o diálogo aberto nas relações, assim, a zerar a vaidade, de, sabe, assim, sentar com o outro e conversar, e o outro está receptivo a te ouvir, você está receptivo a falar também, sem agressividade, né? Isso não significa que é afeto, mas significa que é respeito na relação, né? Então, assim, entender que a nossa vida, ela só começa pela nossa mente. Não tem coração, não tem corpo que suporte uma mente adoecida. Né? Então, assim, a vida começa pela mente, né? Que tudo que a gente constrói primeiro passa por onde? Pela nossa mente. Tudo, né? Então, assim, é lá que nascem sonhos, medos, projetos, decisões, vínculos e nossas dores também. E essas dores, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser faladas. É muito comum a gente ouvir assim, ah, mas eu não tenho condições de pagar uma psicoterapia, é muito caro, o SUS não oferece. Claro, é um investimento, né? Da mesma forma que a gente investe procurando algo que nos causa bem-estar, por exemplo,
me causaria um bem-estar ter uma TV de 70 polegadas. Para isso eu preciso pagar parcelado. Eu vou lá e compro e pago. E a minha terapia? Onde que ela entra? Ela me causa também um bem-estar e saúde, né? Eu preciso também olhar dessa forma para o meu corpo, porque assim, se eu não tenho saúde mental, do que adianta eu ter uma TV de 70 polegadas? Se eu não tenho saúde mental, do que adianta eu ter um carro do ano? Né? São coisas assim bem básicas que a gente precisa olhar para a gente e pensar que tudo que está em nossa volta depende da nossa saúde mental. Depende do nosso bem-estar psíquico, né? De saber lidar, porque assim, as frustrações, os dissabores da vida nunca deixarão de existir. Agora, como nós vamos lidar com eles, eis a questão. E eu só aprendo a lidar com essas questões quando eu começo a falar delas e saber separar, né, o poder que ela tem de me fazer mal, porque ela sempre estará lá, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar que saúde mental não é doença, mas é conseguir viver com aquilo que pode nos adoecer. É conseguir atravessar os dias difíceis sem perder de si mesmo. Imagino vocês, dentro de uma, né, de uma Secretaria de Segurança Pública, seja ela na área administrativa ou lá na ponta, no serviço mesmo, né, da Secretaria, a unidade que atua diretamente com o usuário, o quanto é difícil atravessar os dias difíceis, né, e sem perder de si mesmo. Então, ter saúde mental é você entrar no caos, não se ver como caos e conseguir sair de lá, e deixar o caos lá. Porque, assim, vai ter dia que é isso. Reconhecer que, ó, calma, agora eu preciso de 1 minuto para mim. Eu saio de cena. Respiro, penso, elaboro, volto. Né? Então, assim, quando a gente consegue lidar com as emoções, com as frustrações, com os nossos problemas e perdas, a gente consegue estabilizar nossa saúde mental. Porque tudo isso que eu estou trazendo aqui, nós vamos viver. Porque isso chama-se dessabor de estar vivo. Só passa por isso quem está aqui na Terra. Né? Então, assim, nós precisamos conseguir lidar e atravessar, apesar dos apesares, essas dificuldades. Aproveitando, né, um gancho com o que o Thaleson traz de reflexão para a gente, né, o buscar ajuda é muito difícil. Não é fácil, é um movimento também que a gente tem dificuldade em diversos aspectos, né? Principalmente na saúde mental, principalmente com o serviço de saúde mental. E na Sejus tem 2 plataformas de acompanhamento do servidor, né? Nós temos o doutor aqui e o Escuta SUS. Então, é importante, assim, eu trouxe para ressaltar que nós temos meios, né, e outros espaços aí que não geram custos adicionais para os servidores, e é muito importante também que a Gerência de Saúde e Segurança também faz um acolhimento psicossocial para fazer esses agendamentos, né? Então, só para reforçar mesmo, porque a busca na ajuda não é fácil, reconhecer sua humanidade, suas contradições, seus momentos de fragilidades não é fácil, como o Thaleson traz, mas nós temos alguns meios aqui dentro desse lugar, né, desse espaço, e a ser justamente para esse cuidado, tá? Que bom. Então, assim, aproveitando isso que a Fernanda traz, quando a gente pensa em buscar ajuda, é muito difícil, né? Porque, assim, nós somos uma sociedade machista. Machista em todos os sentidos, assim, até pela forma que a gente cria os meninos e as meninas, né? Então, assim, menino não chora. Então, estou bem que direcionando isso lá para os homens, né? Tem um grande número de homens na segurança pública. Então, se o menino não chora, o homem não chora. Se o homem não chora, o homem não sofre, o homem aguenta. Só que chega um momento que o fardo pesa, a mente cansa, adoece e extrapola, transborda. E aí, às vezes, é difícil até de você conseguir fazer uma estabilização dessa pessoa, né? Mas, assim, é muito importante pensar que saúde mental não é fragilidade do campo de gênero,
de ser homem, mulher, é uma fragilidade da condição humana, ser humano, né? Então, assim, a mente não difere de um homem ou de uma mulher nesse quesito. É a mesma coisa. A gente sofre pelos mesmos mecanismos, pelas mesmas coisas. Claro que num teor diferente, às vezes, né? Mas, assim, eu me preocupo muito com essa questão do machismo estrutural que se instala, e ainda se instalou e se instala na criação, quando você olha para uma criança e diz assim, ei, menino não chora, chora sim. Homem chora, homem pede ajuda, né? E é preciso pedir. Quando a gente pensa assim, fazendo um gancho lá em Setembro Amarelo, acho que eu trouxe esses dados, os homens são os que mais têm êxito no suicídio de forma mais agressiva do que a mulher. Porque a mulher, ela tenta, de uma certa forma, pedir ajuda. Às vezes provocando meios menos letais, deixando mais vestígio da situação para que alguém veja. Já o homem não. O homem, quando produz, ele é certeiro, né? Então, assim, fica um convite para o homem, que não tem nada a ver com a questão da masculinidade, em saber que você também sofre, que você precisa pedir ajuda. Né? Muito importante isso, e muito bom saber que a Secretaria de Segurança Pública tem, e a CEPLAG, se não me engano, também tem um sistema de ajuda, que, assim, eu também sou servidor do Estado, eu sempre recebo lá, né, tipo, caso você precise de psicoterapia, uma avaliação psicossocial, você pode sim pedir ajuda, né? Então, assim, só para a gente seguir um raciocínio, de falar de saúde mental, hoje eu falei assim, eu quero falar bastante sobre dormir, sobre sono, né? Como a Fernanda trouxe, assim, esse regulador hormonal para tudo, né? Não adianta eu ir para academia, fazer vários exercícios, pensando no meu músculo, mas se eu não durmo, o músculo não recupera. Olha, músculo, corpo e cérebro também. O nosso cérebro, ele precisa de um sono profundo para fazer limpeza, para pegar o antivírus lá, ó, passar na máquina, digamos assim, e selecionar o que presta, o que não presta, o que é bom, o que não é bom. Né? Aquilo que traz neurotransmissores, que, por exemplo, assim, dopaminérgico, serotoninérgico, que vai me dar prazer, aquilo que vai me tirar aquela coisa, assim, sabe, quando você... Uma pessoa que não dorme, mesmo não sendo um paciente, um portador de um transtorno mental de ordem psicótica, fica pirado às vezes. Se você fica muito privado de sono, você fica todo desconfiado. Você tem alteração senso-perceptiva, sabe assim? Mas você não tem transtorno mental, diagnosticadamente como uma psicose. Mas você tem sintomas que o seu cérebro começa a produzir. Por quê? Pela privação excessiva do sono. Então, assim, precisamos dormir melhor. Precisamos diminuir o consumo de tela. E isso é para todo mundo. A gente dorme assim, ó, com o celular na mão, até que ele cai, né? Essa luz azul que produz, ela atravessa a membrana dos nossos olhos e comunica diretamente com o neurotransmissor necessário para ativar o nosso sono, que é a melatonina. E aí, o meu cérebro entende, fique acordado, não produza melatonina, fique em vigília. Mas o cansaço me rouba o sono, mas o meu sono ele é superficial. Então, logo, eu não terei todo o benefício que um sono precisa ter. Então, assim, eu preciso ter rotina, eu preciso saber o momento que eu vou assistir minha série, eu preciso saber que eu tenho que ter um tempo de paz com o meu cérebro, comigo mesmo, com um livro, uma coisa mais simples, com o companheiro, a companheira, os filhos, ou um animal doméstico que você tem. É preciso, nosso corpo ele precisa disso. Porque, assim, nós vivemos tempo de excessiva cobrança no trabalho, excessiva cobrança na vida acadêmica, pessoal, por desempenho e comparação constantes nas redes sociais. Então, assim, chegamos ao ponto de ter que entrar na rede social para ver como que eu vou trabalhar amanhã? Que roupa que eu vou usar amanhã? A gente vive esse mundo. Né? O que estão usando de maquiagem, de joia, sei lá, de bijuteria, sabe? Aquela coisa assim comparativa, sempre colocando a gente como dependente do outro para se produzir. Um exemplo básico assim, né? E a gente precisa entender que, um tempo, tudo isso torna-se insuficiente para a gente, né? Mas só que isso
a gente tem que pensar assim, que quando a gente chega nesse momento de insuficiência, que eu não consigo mais me comparar com o outro, porque eu já estou nesse momento de adoecimento, eu preciso pedir ajuda. Isso já é um estado de adoecimento, né? Mas a gente precisa ter noção de que se comparar com o outro já é um péssimo caminho. Já é um caminho para o adoecimento psíquico em relação à nossa imagem corporal, ao nosso bem-estar físico, digamos assim, né? E a mente, ela cansa, a mente adoece. Lembra que eu falei para vocês que o cérebro é um órgão, a mente é aquilo que produz lá dentro, e uma consciência que cobra tudo o que você pensa. Eu sou tudo o que penso? Não, não sou. Que Ave Maria, se eu fosse tudo que eu pensar, já pensou? Alguém bate no seu carro, amassa o seu carro, você pensa na hora, quero matar essa pessoa. Mas a consciência diz, não pode. Matar vai preso. Matar tem questão religiosa para algumas pessoas, né? E aí você não é o que sua mente produz. Então, assim, você precisa estar é um bem-estar, é um trino, né? O cérebro, o órgão, a mente, minha consciência pairando em cima de tudo isso, assim. Só que a mente cansa, ela adoece e reduz o meu nível de consciência. E traz prejuízo para o órgão. É isso que eu quero que vocês entendam hoje, o quão é importante cuidar da mente. Por exemplo, fazendo alusão ao coração. Tenho pressão alta, tenho pressão alta, tenho pressão alta. Aí eu vou tratar. Quando eu trato, meu coração já dilatou a artéria, ele já cresceu. Mesmo que eu estabilize, ele já está doente, certo? Idem o cérebro. Vigie o seu pensamento. No sentido de que pensou aquilo que você pensou e tal, se a dê atenção à sua consciência, certo? Cuida do seu pensamento. Ah, mas não sei, na terapia fala que tem que pensar coisas. Sim, pensar coisas boas, escrever aquilo que você pensa e refletir. Mas isso faz sentido? E se eu pensasse de outra forma, né? Então, assim, quando a gente ignora isso, o sofrimento aparece e aparece no corpo, nas relações, no trabalho, na forma como a gente se vê e se trata, tá? A mente, ela dá sinais, o corpo dá sinais, a vida dá sinais. E quais são esses sinais assim, que a gente percebe de um adoecimento? Tristeza constante, desânimo, irritação excessiva, falta de vontade de viver, insônia, ansiedade intensa. Puxando um gancho aqui na ansiedade, estamos vivendo uma epidemia de ansiedade. A ansiedade por si só não é uma coisa ruim. Né? Todos nós temos ansiedade. Até porque se nós não tivéssemos ansiedade, nós não iríamos viver. Né? Então, por exemplo, assim, ontem eu parei para ler umas coisas à tarde, me deu uma ansiedade, assim, o que eu vou falar com eles? Mas foi bom, porque eu fui ler coisas, sabe assim? Então, essa ansiedade é boa, aquela ansiedade que te dá num dia antes da prova. Mas qual que é a ansiedade ruim? Aquela que te paralisa. Aquela que você... Eu não gosto de lugares muito cheios, mas eu vou. Não me paralisa, mas me incomoda, aquela, sabe assim, tipo, shopping lotado que você passa. Eu nunca vou na 25 de março. Fui uma vez, não quero voltar. Por quê? Me dá uma gastura, aquelas pessoas se esfregando em você, você dizendo, mas eu não corri, eu consegui, comprei, mas eu não volto mais. Mas essa é uma ansiedade que me dá ali, aquela gastura, sabe? Mas é a ansiedade que te paralisa. Eu chego no shopping, eu não vou para frente nem para trás. Não dou conta. Eu tenho que ser tirado de lá. Essa é uma ansiedade ruim. Essa é a ansiedade patológica, paralisante, né? E assim, nós estamos vivendo uma epidemia de pseudo-ansiedade por questões que nós não damos conta de lidar, né? Então assim, eu tenho ansiedade, eu tenho TDAH, eu tenho isso, assim. Ninguém vira TDAH, ninguém vira bipolar, ninguém vira alguma coisa assim. A gente desenvolve desde muito tempo. Por exemplo, o TDAH, né? Agora você vai cobrar um trabalhador assim no seu trabalho, eu tenho TDAH tal. TDAH a gente tem desde criança, dá sinais, né, desde criança. Então assim, a gente tem também como buscando muita justificativa patológica para as nossas questões não resolvidas, né? Então assim, por favor, Fer.
dentro do que o Thaleson fala, é uma coisa que no dia a dia do meu trabalho eu também levanto muito essa questão com as pessoas que eu converso, né, a respeito de atendimento mesmo, sobre sentimentos que são nossos, né? E quando eu iniciei a live, inclusive, eu falei de humanidade, né? Se a ver com a nossa humanidade. Então, tá tudo bem, a gente tá triste, tá tudo certo, a gente ter momentos de ansiedade excessiva. O problema, como o Thaleson traz, é quando isso paralisa a gente, mas a gente precisa reconhecer esses sentimentos como fazendo parte da gente também, né? E tem um movimento aí, Thaleson, não sei se você já percebeu também, de que quando a gente coloca que isso é algo como um diagnóstico patológico, a gente está tirando um pouco da gente também, Aham. né? Então, Transfere, né? eu estou passando para esse diagnóstico aqui, eu estou passando para essa questão, algo que talvez eu poderia resolver de outras formas no dia a dia, com pequenas ações, pequenas mudanças de hábito no dia a dia, né? Mais ou menos isso. Mas é uma coisa tão interessante, assim, pessoal, que a gente que é pai, mãe, aí tem que pensar e refletir nisso, que é um movimento desde a infância, né? Por exemplo, assim, a criança sai correndo e bate o pé na mesa, sei lá, o bracinho na mesa. Aí o pai vai lá e bate na mesa. Não faz isso com meu filho, machucou meu filho. Você transfere para algo que não é ele. Poxa, a coordenação motora é da criança, o braço é da criança, a mesa é inanimada, né? Então, assim, o que acontece? Às vezes, a gente já cresce dessa forma, precisando de alguém para assumir aquilo que não é legal conosco, nossas dores, nossas inquietudes, as coisas que eu não quero que as pessoas vejam, que é minha. E aí, assim, eu vejo muito esse movimento, durante esses 7 anos que eu fiquei no CAPSI, de alguns pais, assim, com relação ao autismo, né? Do tipo, meu filho tomou seu celular, aceita, ele é autista. Ele derrubou seu celular, aceita, ele é autista. Não, não é assim. Ele é uma criança que porta uma diferença, né? Está no mundo de forma diferente por ser autista. Mas ele, ao seu modo, precisa se encaixar nessa loucura desse mundo. Né? Então, assim, eu não posso dizer que eu não entreguei meu projeto porque eu sou autista, porque eu sou ansioso, porque eu sou... Não, eu não sou, eu estou com. Eu convivo com. Uma coisa interessante é quando mudaram a forma de denominar as pessoas que portam o vírus do HIV. Que não é mais porta, convive com, né? Vive com. E é isso, a gente vive com um monte de coisa. Olha a palavra, viver. Precisamos viver. Saber que essa ansiedade vai estar ao lado, saber que uma depressão pode estar me acompanhando, ali do lado, lidando com ela, mas eu preciso viver com as diferenças, né? E assim, quando a gente tem todo esse sentimento ruim que eu trouxe aqui, né, da tristeza, desânimo, isolamento, vontade de sumir, sensação de que nada faz sentido, sensação de que eu não aguento mais, né, isso a gente tem que entender que não é frescura, não é drama, não é falta de fé, não é falta de força, isso tem um nome, isso chama-se sofrimento psíquico. É sofrimento e precisa de cuidado. Quando você olha a sua pressão que está 20/12, não é falta de fé. É algo de errado mecanicamente no seu, fisiologicamente no seu corpo. Idem os sintomas aqui narrados né, de sofrimento psíquico. Então, assim, durante muito tempo, nós fomos ensinados ser forte, sabe assim? A aguentar tudo em silêncio, que ser forte não é chorar, vem aquela coisa do machismo, né, principalmente, que ser forte é não pedir ajuda, é você dar conta de atravessar, né? Ser forte é dar conta de tudo, e isso é mais uma mentira. Mais uma mentira, porque assim, aí lá, voltando em Setembro Amarelo, lembrando do planeta Terra, nós vivemos numa bolinha, um precisando do outro. Olha como que está o mundo nesse momento, super tenso. Nós temos duas grandes potências que conseguem destruir parte do mundo. Mas está todo mundo, ninguém faz nada morrendo de medo. Por quê? Porque tanto os norte-americanos quanto a Rússia sabem
que um precisa do outro para equilibrar a sobrevivência no planeta. Então, assim, é isso, nós precisamos um do outro, nós precisamos de todos, na verdade, né? Então, assim, a verdadeira força está em reconhecer nossos limites, em pedir ajuda, em se cuidar, em fazer terapia, porque eu vejo isso como um ato de amor próprio, tá? Assim, e fazer terapia de diversas formas, como foi dito aqui até pela Fernanda e por mim, pedindo ajuda no trabalho que tem condições, indo em serviços públicos, se agendando quando der ali, né, se você realmente precisa, não tem condições de pagar. Cuidar da saúde mental é um compromisso com a nossa própria vida, né? Então, assim, pedir ajuda não diminui ninguém, pelo contrário, preserva nossa saúde, preserva nossa dignidade, nossos vínculos, nossa própria história, como a gente procura um pronto atendimento quando está com dor, a gente também tem que procurar ajuda quando tem essa dor na alma, né? É difícil as pessoas ficarem em casa sentindo dor de cabeça. Sempre vai no pronto atendimento. Por que não pedir ajuda quando a dor é na alma, né? Inclusive, a nossa campanha, né, de Janeiro Branco, ela tem como um slogan aí, o silêncio esconde, o diabo abre caminhos para a cura. Que é Isso. justamente nessa questão de provocar, no sentido de quando que a gente vai começar a falar da gente? Buscar uma ajuda para falar um pouco de mim. Como o Thaleson trouxe, antes da gente ter um problema de saúde, a gente começa a ter alguns sinaizinhos ali, alguns sinais, alguns sintomas, e a gente procura um especialista, que é uma pressão alta, por exemplo. Vou procurar um especialista. Mas e com a saúde mental, né? Eu vou esperar chegar no momento de um grande rompimento? Não, eu posso, antes disso, construir um caminho para lidar com esses momentos mais complicados, mais difíceis da vida. O que o Thaleson traz, o que a gente traz nessa reflexão do Janeiro Branco, é exatamente a promoção da saúde. Né? Falar de saúde não de doença, mas de saúde, de construção de saúde mental, né? De construção de formas de lidar com o seu dia a dia, com as suas questões. E uma coisa, Thaleson, que dentro que a gente falou aí sobre cuidado, né? Uma questão assim que eu vejo muito em atendimento também, é uma dificuldade, e eu falo pessoalmente também, como pessoa, de encontrar momentos de felicidade, pequenas felicidades no dia a dia. A gente fica tão preso na rotina, né? Tão preso nos nossos afazeres, nas nossas atribuições familiares, de trabalho, e às vezes a gente não coloca também como objetivo no início de ano, além das questões materiais, esse ano eu quero uma casa, quero um carro novo, quero poder viajar 2 vezes ao ano, mas eu coloquei aí como objetivo, uma vez por semana, rever os meus amigos, né? Uma vez por mês, ir tomar um banho de rio com a minha família. Dentro dessa dinâmica, o que eu estou colocando também como momentos de lazer, né? De objetivos para esse próximo ano. O que vocês estão pensando a respeito dessa competência também com a rede de apoio? Porque a gente precisa alimentar a rede de apoio também com relação à saúde mental, né? São pequenas felicidades, porque assim, a gente pensa que a felicidade ela é algo assim eterna, né? A felicidade ela vem, vai, ela é pequenininha, ela pode ser gigante num dia. E é isso, e da mesma forma que a gente convive, né, com a infelicidade, a felicidade ela também vem para ser convivida, mas ela não é ter, assim, saber que ela vai ser também passageira, ela não vem para ficar o tempo todo, ser só feliz, né? Hoje eu tô meio que falando muito do coração, porque assim, reflete um traçado do coração, né? Viver é isso. Se você está em linha reta, não tem vida, né? Você tem que estar onda P, QRS, nem lembro mais, faz tempo não vejo cardiologia, assim, então, é aquela sobe e desce, né? Então, assim, a vida é isso, felicidade, tristeza, às vezes angústia, aí não, estabiliza, viver é assim, né? Seus altos e baixos, né? Então, só para a gente, assim, pensar que cuidar da mente é necessário, não é luxo, né? As pessoas, não é luxo, é uma necessidade, que não é frescura, é uma sobrevivência psíquica nesse mundo cruel que vivemos.
algumas atitudes que a gente falou aqui, simples, assim como a Fernanda trouxe, né? Aprender a tratar-se com mais respeito. Aprender a não se violar com as exigências do impossível, né? Aprender a aceitar que não somos máquinas, isso é importante. Nós somos humanos, então nós sentimos, nós cansamos, erramos, sofremos e precisamos de cuidado, né? Então, assim, eu quero frisar essa questão que o Janeiro Branco, ele vem para lembrar disso, que a vida começa pela mente, que precisamos cuidar dessa saúde como cuidamos da nossa história, dos nossos sonhos, das pessoas que amamos, das relações que construímos, porque quando a gente cuida da gente, a gente aprende a se escutar mais, a julgar menos, se acolhe melhor, cuida com mais dedicação de si e dos outros, né? Porque, cara, ninguém é de ferro. Todo mundo merece cuidado, né? E, assim, janeiro, ele é um mês de recomeço, que, como a Fernanda falou, assim, a gente traz, assim, vários projetos de vida, várias perspectivas desse futuro de 12 meses que vamos atravessar, mas que esses 12 meses, ele esteja incluído também um olhar para si mesmo, um compromisso com a sua própria vida, porque se você não tem saúde mental, você não tem vida, você não usufrui de viagem, você não usufrui de carro, não usufrui de nada. Então, este é um apelo e um convite para olhar para si e para o nosso cuidado psíquico. Uma contribuição breve, assim, que eu quero trazer para vocês, nessa reflexão, nessa perspectiva. Muito obrigada, Thais. É muito bom ter essa contribuição aqui com a gente nesse diálogo. Eu informei no chat que eu iria ler as contribuições, vou dar uma lida, mas antes vou liberar a Silvene, que ela queria falar, né? Oi, pessoal, bom dia. Silvene, tudo bem, Thaleson? Sempre bom ouvir você. Bom dia, Silvene, tudo bem? Quem não me conhece, eu não vou abrir a câmera porque eu estou em casa, eu estou horrorosa, gente. E aí, para minha saúde mental, eu não vou abrir minha câmera, não, porque aí o pessoal vai falar, olha, porque você bem bravo. Mas, enfim, estou brincando. Eu acho muito importante esse momento nosso, né, já em janeiro, a gente fazer essa discussão, porque na perspectiva do que o Thaleson traz, a gente sempre tem que pensar que a saúde mental ela é um direito, né? Ela é um direito nosso, a gente precisa, e aí, para a gente que atua, né, na Secretaria de Segurança, que trabalha com a privação de liberdade, quer do prisional, quer do socioeducativo, a gente sabe, né, que como o Thales também já colocou, né, que a privação de liberdade, ela traz esse impacto psicológico para todo mundo, né, tanto para os que estão privados da sua liberdade, como para a gente, né, que atua ali com eles direto na ponta. Então, o nosso espaço, ele já tem esse ambiente nosso, ele já é estressante, né, por si só, pela sua natureza. Então, a perspectiva de atuar, né, com a saúde mental para a gente, ela tem que ser uma constante, né? E isso é uma coisa interessante de perceber que a Secretaria tem investido, né, para que isso aconteça de fato. E daí, eu acho que linkar todas as outras atividades, né, que a gente desenvolve é saúde mental, né? Tudo que a secretaria fizer ou a gerência de saúde fizer, está ali, mais do que implícito, está explícito, na verdade, que é saúde mental. Quando a gente se propõe a desenvolver atividades exitosas, atividades positivas, a gente está trabalhando com essa prevenção, né? E aí, ouvindo vocês, eu lembrei aqui de uma coisa que eu acho que vale muito a pena, embora eu acredito que já tenha, né, como um plano de trabalho da própria gerência, mas a gente pensar nesses novos servidores que quando chegam, talvez seja o momento mais propício para a gente fazer esse trabalho, né, com eles, no sentido de apontar para eles a importância de pensar a saúde mental no dia a dia, né? Porque as pessoas já chegam ali, eles estão curiosos, são servidores, né, que estão chegando, e fazer esse momento. Então, nas formações, esse, para mim, tem que ser das partes mais demoradas, porque nós estamos falando de uma secretaria que ela é penosa, né, que o nosso trabalho é penoso.
Então, assim, estou dando uma dica, né, do que foi falado, assim, eu acho que é importante a gente pensar isso, principalmente para quem chega. Não, nós vamos fazer sempre para todo mundo, né, mas aproveitar o momento de chegada dos novos colegas para a gente poder desenvolver esse trabalho e eles entenderem que a saúde mental é um direito, né? Eu acho que essa perspectiva ela é muito importante, né? Porque às vezes a gente esquece até dos sonhos, né? E acho que é importante isso que o Thaleson traz aqui, quando ele fala dos sonhos. Às vezes a gente para e pensa, meu Deus, qual que é meu sonho? É tanta tribulação, é tanta coisa, tanta. Então a gente sempre tem que ter muito firme, né? Muito forte ali, ó, o que eu quero, o que eu busco. Eu estou tantos anos, eu já conquistei tal coisa. E às vezes a gente se perde, né? Então, assim, finalizando, dizer assim, que é muito importante esses momentos de reflexão. Para mim, tô afastada do sistema, mas assim, tem 6 meses que eu estou fora do sistema, mas assim, dizer que é bom, foi positivo para mim, eu precisava desse meu momento, mas a saúde mental, agora eu tenho mais consciência, eu saí para entender que é bem isso que Thaleson falou. Não vai existir um momento propício para eu pensar que agora eu tenho que... Não. É no turbilhão, gente. É no turbilhão que a gente tem que buscar, né? A nossa... encontrar a nossa saída, enfim. Que a felicidade também, essa coisa imaginária, que um dia... Não, a felicidade é do dia a dia. São os momentos felizes que a gente encontra, que a gente consegue, né? Então, é importante a gente ouvir tudo isso, porque a gente vai, né, fazendo uma reflexão. Mais uma vez, obrigada por esse momento. E parabéns, Thaleson. Obrigado, muito obrigado. Dani. Obrigada pela contribuição, viu? Foi muito rica, a gente com certeza vai levar em consideração as suas, né, seus levantamentos aí, que são importantíssimos, viu? No chat tem algumas afirmações, contribuições, eu gostaria de ler, o Thales até já respondeu uma aqui, né, Thales? Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Ivonete, né? Ivonete falou que ela precisa melhorar o sono, né? Que ela dormiu 5 horas, está se sentindo cansada, justamente do que a gente estava falando sobre como é regulador, né, Thales? Sim, importantíssimo. O Everton Christian, ele contribuiu aqui falando que nós, adultos, deveríamos dormir no mínimo 7 horas por noite, de forma constante. E sono com qualidade, dormir bastante, mas com um sono agitado. Que acorda muito à noite, também não é legal. Justamente o que você falou sobre a exposição de tela também, né? Algo que também atrapalha bastante esse sono constante. Se você, hoje em dia, a gente tem muitos faz monitoramentos de sono, né, de pulso, dá para ver também como é que está o sono aí, algo que já me ajudou bastante a observar o meu próprio sono também. A Mari, que contribuiu também, que é gestora aqui da Gerência de Saúde e Segurança, ainda existe muito tabu em cuidar da nossa saúde mental. Né? Mais um tema que a gente levantou bastante aqui, né, Thales? Sim. A cadeia pública agradeceu, né, a presença do Thaleson aqui com a gente no diálogo. A Alcedina parabenizou pela fala acolhedora. A Alcedina, que é a nossa coordenadora, acolhedora, provocativa, porque saúde mental, a gente falar de saúde mental é também provocar, né, sentimentos, conexões, diálogos, né? E ela perguntou sobre a meditação, que eu até falei que o Thaleson já tinha respondido, né, Thaleson? Você quer falar um pouquinho disso? Você fala aqui dessa questão da meditação? Que até tem uma pessoa que pediu para você falar. Existem alguns aplicativos que nos orientam, assim, né? Tipo, a meditação... Eu lembro que eu falei para vocês que a gente precisa de uns 2 minutinhos com a gente mesmo, num ambiente calmo, tranquilo. Assim, não tem muito segredo, assim. Claro que eu não sou um especialista em meditação, né? Obviamente, mas eu sempre faço.
eu tenho um tempo que eu chego de um trabalho e vou para o outro. Assim, é regra eu chegar em casa e para o meu quarto. Eu gosto de sentar no chão para me alongar e fico 3 minutinhos ali. Fecho os olhos e fico pensando, né? Assim, tentando esvaziar minha mente, né? E assim, pensar o mínimo possível em coisas externas, só me ouvindo, respiração, né? Eu tento fazer isso por uns 3 minutos, né? Inspiro, expiro, inspiro, expiro, e assim, isso é um exercício constante. Eu faço muita meditação final de semana também, que aí eu fico mais, eu moro sozinho, então assim, eu fico em casa, eu consigo fazer meu ambiente, né, de meditação. Então assim, não tem muito segredo, mas existe muito aplicativos grátis, né, no Android ou no iOS que assim, que nos auxilia como a fazer o processo. Mas é uma coisa simples assim. Mas é muito importante, porque, como eu falei assim, ela não vai substituir um profissional de saúde mental, né? Mas ela é uma ferramenta muito importante de autocuidado, poderosíssima, tá? Inclusive, tem também, se eu não me engano, meditação guiada, e aí a gente fala, né? Tem a tecnologia a nosso favor. Sim. Tem no YouTube, tem no Spotify. Uhum. Então, a gente tem alguns lugares com meditação guiada, que é legal buscar, você procura limite de tempo. 5 minutos, 2 minutos. O problema da tecnologia, assim, né, Fernanda e pessoal, é que nós não selecionamos aquilo de bom. A gente fica, por exemplo, 1, 2 horas rindo sozinho de memes e mandando memes para todo mundo. E o que isso agrega à nossa vida, né? Tipo assim, não, eu posso. Mas então não posso ver. Não pode, você pode falar assim, cara, todo sábado, sei lá, das 3 às 5 da tarde, eu quero ver meme da semana. Tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, o que não dá é eu colocar isso na minha vida como uma única prioridade e perder, por exemplo, essa dica poderosíssima da Fernanda de acessar o Spotify, que é verdade, eu me esqueci, para fazer uma meditação guiada, né? Eu É falo isso. porque eu já experimentei, inclusive. Eu fiz um da Vivo, no aplicativo, bem legal também. É muito bom. É uma ferramenta. Uhum. E aí, como até foi perguntado pela cadeia pública, pessoal da cadeia pública de Jaciara, eu citei sobre pequenas mudanças de hábito. Então, sim, meditação seria uma pequena mudança e uma pequena ação que você pode estar executando, além de outras, né? Mas assim, Esse momento aqui de 1 hora é poderosíssimo, porque nós estamos cuidando da nossa saúde mental. É isso mesmo. Né? E a gente volta mais uma vez, né? A gente está falando, porque o falar, né? Como a gente mesmo fala da nossa campanha, é um caminho. A gente tem que pensar nos caminhos possíveis para a gente, né? É isso. Aquilo que a boca não fala, o corpo responde. Aquilo que o cérebro não autoriza a ser dito, o coração põe para fora. Fígado, o açúcar no sangue, vem tudo aí. Gente, muito obrigado. Tá? Foi muito bom estar com vocês. Agradeço a Josiane, que fez o contato. Obrigado a todos que estiveram presentes, contribuíram. Obrigado, Fernanda, pela receptividade e mediação. E é isso. Eu que agradeço, né? A gente sempre tem uma ótima contribuição do Thaleson, a gente temos pessoas no chat aqui também falando da contribuição. A gente agradece ao Thaleson, agradece esse espaço que a gente pode construir juntos também, né? Porque esse espaço ele é uma contribuição, uma construção de cada um. Então, a presença de cada um nessa live, como a Sejus também abre esse espaço junto com a Superintendência de Gestão de Pessoas, todo mundo aí contribuindo para que a gente abra aí, que a gente conseguiu plantar uma sementinha em cada um que estava aqui, já está ótimo para a gente, né? Só um momento. Bom, eu vou encerrar por aqui, fazendo agradecimentos para vocês, tá bom? Mas vou deixar no final da live os contatos da Gerência de Saúde e Segurança, os 2 telefones e o e-mail. Então, vai ficar aberto aí. Vou deixar para vocês espelhado e a gente encerra aqui e agradece a presença e a contribuição, viu? A Secretaria de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Superintendência de Gestão de Pessoas
E Gerência de Saúde e Segurança agradece a presença de todos e todas aqui. Em especial, a contribuição do nosso convidado Thalisson Magno de Oliveira, que compartilhou conosco conhecimento, experiência e sensibilidade sobre o tema do Janeiro Branco. O silêncio esconde, o diálogo abre caminhos para a cura. Que as reflexões de Janeiro Branco não se encerrem aqui, mas sigam conosco ao longo do ano, fortalecendo o cuidado com as nossas emoções, limites e vínculos. Lembrando que o trabalho da Gerência de Saúde e Segurança também se estabelece no acompanhamento psicossocial. Então, caso vocês identifiquem dentro do trabalho de vocês, dos setores de vocês, a necessidade, ou sinta a necessidade desse acolhimento psicossocial, pode entrar em contato com a Gerência de Saúde e Segurança, que a gente pode direcionar para as plataformas, né, que tem acompanhamento aí psiquiátrico, com psicólogo também, tá bom? Cuidado com saúde mental é um compromisso diário. Eu agradeço a todos pela compreensão, pela participação e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.
Meu Deus,
Aí depois eu vou comprar as coisas lá do cachorro. É caixão? É para 4 horas. Mais ou menos. Ele comprou 140 pães. Aí ele falou assim, para dividir a salsicha é mínimo pão. Uma salsicha dá para 3. Aí vai ser 40, 4 vezes 3, 12. 5, umas 40 e... Mas não, eu acho que pode fazer picadinho, como pode. Picadinho é demais. É mais fácil, também é mais fácil que a gente puder colocar isso. Ela é inteira. Já é inteira. Mais bonitinho também, eu acho. Aí o meu que a senhora faz, a senhora precisa colocar tirar a cereja do molho? Pode. Eu geralmente frito a cebola. Sim. Frito a cebola e jogo um caldo de que tiver. E solguei lá na cebola. Sim. E aí, quando eu molho, eu milho e deixo fervo o limão para agora, antes de remoçar, não é fervida nela, fermentando, não. Então, às vezes, quando eu faço bolo, eu não vou às vezes eu coloco uma acidezinha, né? Aí eu faço açúcar também. Eu gosto de fazer com cenoura, porque ele fica. Então, a cenoura, bate a cenoura, ele é mais cremoso e tirar a cerveja. Principalmente com bater. Aí o caldo fica mais gosto. Mas ele só vai. Aí você fervendo ela, não. Vai chegar no ponto. Eu bato ela crua, aí deixo ela fervendo na panela como se fosse uma sopinha. Antes de eu começar a fazer ela vai ficar fervendo e reservada. Aí, quando eu fritar a cebola, colocar o milho da salsicha, eu venho aquela molho quente, jogo ali dentro, para ficar você também. Aí vai gostando, você vê que vai gostar. Mas eu vou ter que essa hora. Não, pode fazer do seu jeito, você faz. Ah, ele veio? Ah, ele veio. Será que não dá para isso? Nem sabendo. Ele me colocou no site para mandar coisa para ele, ele falou que ele estava bem. Eu não comendo, ficaria com a. E eu tenho já cópia e esse último certinho, né? Essa parte. Você tem? Fica por lá. Eu acho que deve ter realmente. Tem pode não.
Thank you.